broke up the first time, saying this is it, I've had enough, cause like we hadn't seen. Oi gente, aqui é a Liza do blog Fórmula da Felicidade e hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo dos melhores livros de 2014. Eu sei que já passamos da metade de janeiro, mas eu sou daquela opinião que é melhor tarde do que nunca. Então eu vou gravar pra vocês os melhores livros que eu li em 2014. Eu separei 6 livros, eu ia separar 10, mas daí eu ia colocar assim, eu escolhi realmente os 6 melhores livros de 2014, os 6 livros que eu mais gostei, então vamos ver. Eu coloquei por uma ordem que não é cronológica, que não é por preferência, mas é uma ordem que é mais ou menos cronológica, mas foi uma ordem que eu quis separar, então vamos lá. O primeiro livro que eu achei o melhor livro de 2014 foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Eu sou apaixonada por essa escritora. Eu sou apaixonada pela série Slammed e eu já fiz um post especial sobre a série no blog. Mas Um Caso Perdido foi um livro espetacular, surpreendente. Eu já amava muito métrica. E quando lançou Um Caso Perdido, eu não gostei muito dessa capa. Eu acho que não vai superar. E, gente, consegue ser melhor. O livro é, assim, fantástico. As coisas se encaixam perfeitamente. Ele é um livro, assim, que tudo se encaixa, que tudo dá certo. E ele vai contar a história da Sky, que é uma menina que ela é adotiva. Ela é criada pela mãe. E ela, assim, ela se envolve com os rapazes, mas ela não sente absolutamente nada por eles. Ela não consegue gostar de ninguém. E ela nunca estudou num colégio, ela sempre estudou em casa. E aí, no terceiro ano, a mãe dela resolve deixar ela ir pra escola. E na escola, ela encontra o Holder, que é aquele bad boy que todo mundo se encanta. E que é nervosinho e tudo mais. Só que assim, gente... Um Caso Perdido, ele tem uma sinopse que parece ser uma história completamente clichê. E ela não é. Existem coisas que a gente não pode contar que acontecem nessa história que é fantástico. É simplesmente fantástico. Eu sou muito fã de métrica, assim, da série Slammed, mas Um Caso Perdido, assim, tá parelho ali entre as melhores séries de New Adult que eu já li. Então, eu super recomendo pra quem não leu ainda. Um Caso Perdido foi a primeira resenha lá no blog, então ele tem também um significado especial para 2014. O próximo livro que eu considerei um dos melhores livros de 2014 foi Eleanor Park. E, gente, eu comecei a ler a Rainbow Rowell por Fangirl e esse livro é sem explicação. É sem explicação. Ele tem uma coisa assim que a escrita da Rainbow é muito boa. O envolvimento que a Eleanor tem com o Parker é assim inexplicável. Eles se entendem pelo olhar. Eles não são aquele casinho perfeito, aquele casal em que tudo é lindo, maravilhoso, não. A Eleanor sofre muitos problemas de bullying e sofre muitos problemas com a família dela. E o Park também não tem uma vida perfeita. Então os dois se encontram e super se entendem, eles viram amigos e o romance deles é inexplicável. Esse livro acabou assim, me tirou o fôlego, eu virei a página e meu Deus, tem que ter mais, e não acabou. E assim, gente, leiam esse livro. É inexplicável, um dos melhores romances que eu já li, ele é super diferente, é super peculiar, é super tudo, então leiam esse livro. Próximo livro que foi um dos melhores de 2014 foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E esse livro, eu fico sem palavras para descrever ele. Vou ser sincera pra vocês, eu fui ler ele porque vai sair o filme com a Emilia Clarke e o Sam Claflin. E gente, no Leituras do Mês que eu falei dele, eu quase chorei, porque esse livro é muito emocionante. Ele vai contar a história da Louca, uma menina que ela perde um emprego na cafeteria que ela tem e ela vai trabalhar com o Will. E o Will é um tetraplégico, ele sofreu um acidente, ficou assim, então ele é super mal-humorado e a Lou se vira pra
tornar a vida dele melhor. Só que existem coisas que acontecem e que já estão prestes a acontecer, que vão mudar completamente o rumo dessa história. E eu acho assim, gente, que quem não leu esse livro ainda, leiam, porque ele é fantástico. Não tem como não se emocionar. Não tem como não amar essa história. Então foi com certeza um dos melhores livros de 2014. Próximo, que foi um dos melhores livros de 2014, foi Ser Feliz é Assim. E ele é um livro mais leve, ele é um livro super com a cara do verão. Eu já falei isso aqui no blog, no canal. Que ele é um livro, ele é da Jennifer Smith. Ela é a mesma autora de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. E os dois livros são livros super leves, super fofos. A Jennifer, ela tem eu acho que ela tem essa característica de ter essa escrita super fofa, super leve, assim, que te tira um pouco da realidade. E esse livro, ele não foi a história dele que entrou pro os melhores livros de 2014. Mas foi sim a questão da felicidade que é tratada nesse livro, que eu acho que assim, é uma das coisas mais importantes na vida da gente. O nome do blog é Fórmula da Felicidade, e eu acho que isso é uma coisa assim que é muito relativa. Eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas, que não é dinheiro que traz felicidade, não é outras coisas que traz felicidade. Eu acho que a felicidade é uma coisa que se encontra nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, esse livro fala exatamente disso, então foi por isso que ele entrou pra minha lista de melhores livros de 2014, porque ele tem muito a minha cara e foi um livro realmente muito bom de se ler. Próximo livro, que eu não tenho ele aqui, eu emprestei o livro, mas eu vou mostrar um marca-página pra representar, que foi Mentirosos. Ele é da Lockhart. Eu até fiz um marcadorzinho com a capa americana que eu amei, eu tô pensando em comprar o livro em inglês. E esse livro, gente, ele é um livro assim, ó, pra tirar o fôlego de qualquer um. Ele é um livro também que nem Um Caso Perdido, que ele tem tudo pra ser clichê, que ele é a história de uma menina que sofreu um acidente, ficou com amnésia, e aí ela resolve voltar pro lugar onde ela sofreu esse acidente, que foi a ilha da família dela. E aí revelações são feitas, e gente, assim, ó, esse livro é leitura obrigatória, sério, ele é muito, muito, muito bom. No início ele parece ser um pouco chatinho e tu fica, ai, tá, e daí, né, qual é desse livro? Mas depois tudo faz sentido, tudo faz sentido. Eu acho que assim, ó, que quem chegar nessa parte do tudo faz sentido não tem como não gostar desse livro. Eu sou encantada por ele e eu super recomendo. E o último livro, esse livro eu considero ele o melhor livro de 2014. Eu não sei, assim, explicar exatamente, se foi porque a escrita foi melhor, se foi porque a história foi melhor. Eu não levei isso em consideração. Eu levei em consideração que ele foi o livro que mais mexeu comigo. Ele foi o livro, assim, que me fez pensar várias coisas, então ele é o melhor livro de 2014. Que é Carta de Amor aos Mortos, da Ava DeLauer. E, gente, esse livro, ele é fantástico. Ele vai contar a história da Laurel, que é uma menina que ela perdeu a irmã dela, a May. E ela vai pra escola, e na escola a professora pede para os alunos escreverem uma carta para alguém que já morreu. E todo mundo pode pensar que a Laura vai escrever pra irmã dela, a May, mas não. Ela começa a escrever para pessoas que já morreram, tipo, pessoas que foram importantes aqui no mundo, que nem o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a Janis Joplin. E, gente, essas cartas são fantásticas. A narrativa dessas cartas, o que ela fala nas cartas. Gente, esse livro é perfeito. Ele foi o melhor livro de 2014. Ele vai virar filme e eu tô contente porque a roteirista vai ser a Ava DeLauer. Então eu acho que eles não vão fugir não vão fugir muito do livro. E os produtores vão ser o mesmo de A Culpa das Estrelas, que eu considero A Culpa das Estrelas o filme melhor que o livro. Então eu tô depositando muita coisa boa nesse filme. E, gente,
Leiam Carta de Amor aos Mortos, eu super recomendo. Quem não leu ainda, leia, ele é um livro fantástico. Bom, gente, e esses foram as minhas melhores leituras de 2014. Eu selecionei aqueles que mais mexeram comigo mesmo. Eu sei que alguns são um pouco mais tristes, alguns têm umas histórias mais pesadas, alguns têm sofrimento, alguns têm muita felicidade. Mas esses realmente foram os melhores livros do ano pra mim. E quem não leu ainda esses, leia, porque sinceramente são os melhores livros e eu li bastante coisa em 2014. Então eu quis trazer pra vocês aqueles que eu, sim, ó, super indico. Leiam. E eu acho que era isso. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei pra ajudar na divulgação. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou deixar todas as resenhas dos livros que eu citei aqui embaixo e eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau!